Graça e paz, meu querido, minha querida, um bom dia. Terça-feira, estamos dia 20 de outubro de 2020, 20 de 10 de 20. E estamos no nosso devocional da manhã. Semana passada, eu estava falando sobre as 5 solas, né? Os ideais da reforma expressos através das 5 solas. Sola Escritura, solo Christus, solo sola gratia, solo fide, solo Dio gloria, soli Deo gloria. Bom, e essa semana eu quero trazer para vocês a mesma reflexão, mas de uma perspectiva diferente. O que acontece se a gente abandonar esses princípios? Muito bem. Falando de sola escritura, somente a palavra, somente o que está escrito como Sagrada Escritura. Foi os cânones, a canonização das Escrituras foi algo que foi definido pela igreja primitiva nos 2 primeiros séculos do cristianismo. Então eles estudaram, tinha muito conteúdo, conteúdos interessantes, outros nem tanto, mas o grupo de sábios, né, que eram apóstolos, discípulos, pastores, bispos, que se reuniram para estudar, eles entenderam que correspondia à palavra de Deus esse conjunto de 66 livros, porque ele tem concordância entre si na doutrina, não tem desvios doutrinários. Não que outros escritos não possam ser interessantes, mas esses 66 livros, eles mantêm a doutrina que foi revelada ao povo de Deus desde sempre e renovada através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, muitas vezes, ele vai falar da importância do Evangelho. Agora, o que acontece se a gente se desvia do Evangelho, se a gente começa a seguir outras coisas, se a gente começa a seguir outras palavras? Bom, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu em torno do século IV, quando relativizaram a importância das Escrituras. As Escrituras sempre foram sempre norteadoras, até mesmo se a gente olhar o Novo Testamento, as cartas das cartas dos apóstolos, as cartas dos apóstolos estão pegando palavras de Jesus e explicando as palavras de Jesus e pegando ensinamentos do Antigo Testamento e interpretando à luz das palavras de Jesus. Então, basicamente, o Novo Testamento, quase todo o Novo Testamento é uma interpretação do Antigo à luz da revelação em Cristo Jesus. Então, sempre foi o que norteou. O que aconteceu a partir do século IV do cristianismo, quando se relativizou as Escrituras, e disse, as Escrituras são importantes, mas nem tanto assim. O que aconteceu? A relativização das Escrituras, a desimportância das Escrituras, fez com que permitisse que qualquer um pudesse dar opinião sobre o movimento cristão. Pudesse inserir o que quisesse no movimento cristão. Com isso, rapidamente, primeiro, interesses políticos e interesses econômicos entraram na igreja, porque se não tem nada para nortear, quem está na liderança é que manda. Então, assim, os interesses políticos e interesses econômicos no século IV foram mais importantes do que a própria palavra de Deus, do que a direção do Espírito Santo. E assim também foi entrando também costumes que não eram cristãos. Foram entrando costumes de religiões pagãs e costumes pagãos, ou costumes simplesmente foram inseridos para satisfazer a interesses políticos e econômicos daquela liderança da época. Então, o que aconteceu quando se perdeu a baliza das Escrituras? Se perdeu também o que é cristianismo. E o cristianismo se tornou uma coisa totalmente diferente. Né? Quero chamar a atenção de vocês para o que está na carta de Gálatas,
capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, eu vou ler todo esse trechinho do versículo 6 até o versículo 9, esses 4 versículos, dizendo assim: admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue a evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, quando se fala de escritura, a vantagem de nós termos um livro que sintetiza a nossa fé, nos dá uma baliza para a gente saber o que nós estamos fazendo dentro da fé e o que nós não estamos fazendo fora da fé. Olha só, isso aconteceu no século IV, né? E que aconteceu isso, perverteu o Evangelho de Cristo. Transformaram o cristianismo numa outra religião. Mudaram o seguimento de Jesus numa outra religião que nada tinha a ver com o que o cristianismo, que seria seguir a Cristo, propunha. E o que acontece na nossa vida hoje, quando a gente deixa de ler a Bíblia? O que acontece na nossa vida hoje, quando a gente deixa de dizer, não, a Bíblia é legal, mas não é tudo aquilo. Eu não preciso seguir a Bíblia, porque posso seguir outras coisas. O que acontece? Da mesma maneira, a gente se desvia. Foi o que aconteceu com o cristianismo no século IV. O cristianismo se desviou completamente porque relativizou a Bíblia. E o que está acontecendo com o cristianismo do século XXI? Eles também estão se pervertendo porque está relativizando a Bíblia. A Bíblia não é tão mais importante assim. Mais importante é o que os sociólogos dizem, mais importante é o que os filósofos dizem, mais importante é o que a mídia diz, mais importante é o que a classe dominante assim diz, o que mais importante, o que eu penso, porque a Bíblia pode dizer uma coisa, mas se a minha opinião é essa, né? Então, o mais importante é a minha opinião do que esse livro velho aí. E o que acontece? Se perverte o evangelho. Daí a gente vê tanto escândalo. E se tu olhar, meu querido, minha querida, todos escândalos, seja na denominação cristã que for, católica, ortodoxa, evangélico histórico, evangélico renovado, pentecostal, neopentecostal, procure em todos os cristianismos que tu achar os escândalos. E todos eles, 100% deles, têm relação com uma única coisa: se afastar da palavra. E agora olha para o que está acontecendo talvez na tua família. Na tua família, problemas que estão acontecendo de relacionamento, problemas que estão acontecendo de imoralidade, problemas que estão acontecendo de conflitos, problemas que estão acontecendo diversos. E tu vai perceber que todos esses problemas estão acontecendo porque em algum ponto a tua família está deixando de seguir a palavra. Porque se tivesse seguindo a palavra, tal problema não teria acontecido. Eu nem sei qual é o problema. Talvez, mas minha família não tem problema. Então, tudo bem. Que bênção que tua família não tem problema. Mas na tua vida, os problemas é porque a gente está saindo fora da palavra. Na minha vida, quando acontece problema, é porque eu estou fora da palavra. A Bíblia não é um livro que nos prende. A Bíblia não é um livro mas é um livro que nos liberta de problemas. É um direcionamento. Né? Josué, capítulo 1, Deus vai dizer para Josué: não te afaste desse livro. Medita nele dia e de noite e tudo prosperará. Josué, capítulo 1, está dizendo isso. Deus falando isso. Não te afaste desse livro. Na medida que a gente se afastar do livro, na medida que a gente se afastar das escrituras, a gente acaba se perdendo. Porque daí a gente segue a nossa opinião, segue a opinião do outro, segue a opinião das situações diversas, e com isso a gente perde a direção, perverte aquilo que Deus tem para nós, e a nossa vida não consegue alcançar a bênção e o potencial que Deus tinha planejado. A Bíblia é nosso guia, a Bíblia é nossa orientação, e é por isso que
reformadores do século XVI, eles colocaram com base só a Escritura, ou seja, vamos parar de seguir a opinião de fulano, de Beltrano, vamos parar de seguir costumes, vamos parar de inventar moda e vamos voltar para a Bíblia, porque tudo começou a dar errado, né? Foi esse pensamento. Tudo começou a dar errado quando a gente abandonou a Bíblia. Então vamos voltar para a Bíblia. Esse movimento, sola escritura, que os primeiros protestantes, primeiros reformadores do cristianismo do século XVI propuseram, isso vale para a minha vida, isso vale para a tua vida. Vamos ver, sério, a partezinha em que a nossa vida começou a dar errado, para pensar. Foi quando a gente se afastou da palavra de Deus. Mas Deus é misericordioso. Deus está oferecendo para mim e para ti voltarmos para o evangelho que salva, voltarmos para o evangelho que cura, voltarmos para o evangelho que liberta. A palavra de Deus é a nossa direção. Amém? Quero orar por ti nessa terça-feira, pedir que Deus esteja abençoando. Abraço, irmã Noedi. Deus abençoe, graça e paz. Vamos estar orando. Meu Senhor e meu Deus, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Pai amado, obrigado, porque Tu não nos deixaste desamparados. Tu nos deste como parâmetro as Escrituras, para que a gente não se perdesse nas opiniões, para que a gente não se perdesse nos caminhos, para que a gente não se perdesse nos costumes. Tu nos deixaste, Senhor, um registro de como nós devemos proceder, por que caminhos devemos andar. Pai amado, nos desperta para a importância das Escrituras. E, Pai amado, revela o Espírito e vida por trás da letra, que em cada leitura da palavra, que em cada momento que a gente ouvir uma pregação bíblica, a gente possa ser renovado em nossa fé, nossa esperança. Pai amado, perdão. Perdão porque nós nos desviamos da palavra e com isso atraímos muitas maldições, como diz aqui, como disse Paulo em Gálatas, anátemas, maldições. Perdão, Senhor. E que a gente possa retornar ao Evangelho que nos foi pregado, que a gente possa retornar à verdade que nos salva, porque Jesus diz em João 15, Senhor, que é pelas Escrituras que nós somos limpos, que a gente possa ser limpo de tudo aquilo que nos afasta de Ti e a partir de hoje seja abençoado. Eu peço a Tua bênção sobre esse teu filho, essa tua filha. Eu peço a tua bênção sobre essa família. Eu peço a tua bênção, Senhor meu Deus, sobre esse ambiente e que tua graça e todas as bênçãos contidas nas Escrituras possam ser derramadas sobre a vida desses teus filhos e filhas que a partir de agora estão renovando o compromisso em sola Escritura, em seguir as Escrituras. Em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço e vamos estar nesse tom durante essa semana. Nos vemos no nosso próximo devocional de amanhã. Até amanhã.